Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de fartos. Os ingredientes necessários para a confecção da massa de fartos são ovos, farinha, água, óleo e sal. Como utensílios temos colher de pau, caçarola e tigela inox. Ainda uma segunda tigela inox. Aqui temos. Na caçarola vamos deitar a água, o óleo, e o sal. Vamos agora levar ao lume até levantar fervura. Levantada a fervura, é a altura de juntar a farinha, e, mexendo, deixa-se cozer bem. Vamos sempre mexendo assim com a colher de pau, facilitando bem a incorporação e igualmente a cozedura. Já está, e agora vamos transferir para a tigela inox a fim de arrefecer. Entretanto, na outra tigela, e enquanto a massa arrefece, vamos partir os ovos, assim. E pronto, já temos os ovos. E vamos agora juntar os ovos à massa, pouco a pouco, para facilitar a ligação que é feita com a mão. Assim. Prosseguimos e continuamos a misturar, facilitando a ligação, sempre com a mão.
Já adicionamos os ovos e pronto. Temos aqui já preparada a massa de fartos. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa folhada. Os ingredientes necessários para a confecção da massa folhada são farinha, água, margarina, sal e aguardente velha. Como utensílios temos rolo da massa, espátula e faca. Vamos começar por colocar a farinha sobre a pedra mármore. E agora com a mão abrimos uma cavidade no centro, onde vamos juntar sal, aguardente velha e um pouco de água. Com a mão, incorporamos os ingredientes aqui temos e continuamos a amassar. Juntamos água pouco a pouco, sempre que considerarmos necessário. Devemos ter o cuidado de amassar bem, até se conseguir uma consistência uniforme. Aqui está. Continuamos a amassar. E agora temos o cuidado de deitar um pouco de farinha sobre a pedra mármore, a fim da massa aí não aderir. Agora com a faca assinalamos 4 partes. E vamos colocar um pano por cima, deixando descansar aproximadamente 10 minutos. Passaram os 10 minutos, retiramos o pano e agora vamos estender com o rolo, assim. E colocamos a margarina no meio, cobrindo com as pontas intervaladas, assim. Aqui está. Polvilhamos com farinha para melhor manipulação. E estendemos a massa para dar as voltas necessárias, que são 4 ou 5.
Começamos por dar a primeira volta, assim. E começamos agora a estender a massa para a segunda volta. Repare-se que esta parte que cobriu a outra folha fica sempre por cima. Aqui temos a segunda volta. E vamos continuar com o rolo, estendendo a massa para procedermos depois à terceira volta. Aqui está, estamos agora de novo a indicar a parte que fica para cima. Aqui temos a terceira volta, que assinalamos, tal como as anteriores, e continuamos a estender. E agora, atenção. A última volta que iremos processar vai ser diferente das anteriores. As duas pontas vão para o meio, assim, indo seguidamente uma para cima da outra. Aqui está. Representando, portanto, volta e meia. A massa folhada está pronta e vamos cortá-la agora ao meio para vermos bem as voltas que foram dadas. Aqui está. Massa folhada. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa doce. Os ingredientes necessários à preparação da massa doce são farinha, manteiga, açúcar, ovos e limão. Como utensílios temos espátula e raspador de limão. Começamos por deitar a farinha sobre a pedra mármore. Abrimos uma cavidade e deitamos açúcar, a manteiga, e também os ovos, assim.
Agora raspamos a casca do limão. Aqui está. Com a mão, vamos ligar o açúcar, os ovos e a manteiga. Aqui temos, e agora, depois de bem ligados, incorporamos a farinha, assim, lentamente, até a massa ficar homogénea. Prosseguimos com a mão, incorporando lentamente a farinha ao açúcar, os ovos e a manteiga que já estavam ligados. E desta forma vamos obtendo uma massa homogénea. Retiramos a massa que aderiu às mãos com a ajuda da espátula. Polvilhamos ainda um pouco com farinha para facilitar a manipulação. E é tudo. Aqui temos a massa doce pronta a ser utilizada. Aqui está. É massa doce. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa quebrada, brisé. Os ingredientes necessários à preparação da massa quebrada ou do francês brisé são farinha, manteiga, ovos, sal, limão e água. Como utensílios temos raspador de limão e espátula. Começamos por deitar a farinha sobre a pedra mármore e abrimos uma cavidade onde pomos a manteiga, os ovos, o sal e a raspa de limão, assim.
Agora vamos adicionar um pouco de água a fim de facilitar a ligação dos ingredientes que foram colocados na cavidade. Ligação que fazemos com a mão. Só por fim incorporamos a farinha. Lentamente, de modo a obtermos uma massa homogénea. Continuamos a trabalhar a massa sobre a pedra a fim de a tornar perfeitamente homogénea. E pronto, aqui está a massa quebrada, pronta a ser utilizada. Massa quebrada ou brisée. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa areada. Os ingredientes necessários à preparação da massa areada são farinha, açúcar, manteiga, ovos, fermento em pó e limão. Como utensílios, temos raspador de limão e espátula. Começamos por deitar a farinha sobre a pedra mármore. Fazemos uma cavidade. E colocamos aqui açúcar, a manteiga, os ovos, o fermento em pó, e ainda a raspa de um limão, assim. Agora, com a mão, vamos misturar os ingredientes que colocamos na cavidade. E começamos então, lentamente, a incorporar também a farinha, a fim de obtermos uma massa homogénea. Agora amassamos bem. E pronto, a massa areada está pronta a ser utilizada.
Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de brioche. Os ingredientes necessários à preparação da massa de brioche são farinha, manteiga, açúcar, ovos, fermento de padeiro, leite e limão. Como utensílios temos raspador de limão, rapador em plástico, espátula, tigela em inox e máquina batedeira com batedor de massas. Vamos deitar um pouco de farinha sobre a pedra mármore e abrimos uma cavidade ao meio, onde juntamos o fermento de padeiro, um pouco de leite para ajudar a incorporação, mexemos, amassamos tudo. E deixamos de lado a levedar. Aqui fica. Entretanto, deitamos a farinha restante na cuba da máquina batedeira . Adicionamos o açúcar e a manteiga. Partimos agora os ovos . Que juntamos aos outros ingredientes . E vamos agora juntar também a raspa de limão. Deitamos o leite e a farinha já adicionada ao fermento. Ligamos a batedeira para bater a massa durante alguns minutos.
Já está batida a massa. Vamos retirá-la. Colocando-a sobre a pedra. Aqui a temos. Vamos agora dar-lhe algumas voltas para exemplificar como teríamos feito se a tivéssemos amassado à mão. Aqui está a massa de brioche pronta a ser utilizada. É tudo? Retiramos um pouco da massa que ficou aderida ao mármore. Voltamos a dar-lhe algumas voltas, já com um pouco de farinha. E pronto. Aqui temos. É massa de brioche. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de croissants. Os ingredientes necessários à preparação da massa de croissants são farinha, ovos, manteiga, limão, fermento de padeiro, açúcar e um pouco de água. Como utensílios temos tigela em inox, rapador em plástico, raspador de limão, espátula e, por último, a batedeira universal. Vamos deitar um pouco de farinha sobre a pedra mármore, assim. Abrimos agora uma pequena cavidade ao meio. Juntamos o fermento de padeiro com um pouco de água para amolecer e começamos a incorporar amassando bem. Assim. Agora formamos uma bola. Polvilhamos com farinha e deixamos a repousar. Entretanto, deitamos a restante farinha na cuba da batedeira. Adicionamos o açúcar, a manteiga, os ovos, e a raspa do limão, assim.
Aproveitamos bem toda a raspa. Agora ligamos a máquina para começar a bater a massa. E juntamos agora a farinha com o fermento já anteriormente incorporado. Aqui temos. A massa já está pronta. E nós vamos colocá-la sobre a pedra. Aqui a temos. E vamos agora dar-lhe algumas voltas com a mão para a enformar. Agora colocamo-la neste recipiente, onde a massa de croissants ficará até ser utilizada. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de crepes. Ingredientes necessários são leite, farinha, manteiga, gemas de ovos, ovos inteiros, sal e toucinho gordo para untar a frigideira. Como utensílios temos concha e varas, depois tigela em inox, tacho, frigideira de crepes, untamos aqui o toucinho e, finalmente, o recipiente onde iremos colocar a massa de crepes. No tacho, começamos por colocar a manteiga. Que nele vai ao lume para derreter. Aqui temos a manteiga já derretida e vamos agora deitá-la num pequeno recipiente de vidro. Agora, nesta tigela, deitamos a farinha. Seguidamente, adicionamos o leite lentamente, batendo com as varas para evitar que o preparado ganhe grumos. Assim. Juntamos as gemas e agora também os ovos inteiros. E continuamos a mexer.
Voltamos a juntar o resto do leite, assim. E ainda uma pitada de sal. Por último, deitamos a manteiga que foi derretida e mexemos bem. É tudo, já está pronta a massa de crepes. Transferimos-la para o recipiente. E aqui temos a massa de crepes pronta a ser utilizada. Vamos agora, e só a título de exemplo, fazer uma folha de crepe. Colocamos a frigideira ao lume, aquecemos um pouco e untamos ligeiramente com o toucinho. Com a concha, deitamos uma pequena porção da massa de crepes na frigideira e escorremos o excesso, assim. Levamos ao lume a cozer, sempre com cuidado para não queimar. Agora voltamos-la e vai de novo ao lume. E pronto, aqui temos uma bonita folha de crepe. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de ovos. Ingredientes necessários à preparação da massa de ovos: ovos, calda de açúcar a 36 graus e baunilha. Como utensílios temos colher de pau, varas, rapador em plástico, caçarola, tigela, uma outra tigela em vidro e, finalmente, o recipiente onde colocamos a massa de ovos depois de pronta. Começamos por separar cuidadosamente as gemas das claras. Só vamos utilizar as gemas. Aqui as temos todas. E vamos agora mexê-las com as varas.
Lentamente adicionamos a calda de açúcar a 36 graus, assim. Agora deitamos na caçarola as gemas, desta forma. E juntamos uma pitada de baunilha. Agora levamos ao lume. Continuamos a mexer. E prosseguimos com uma colher de pau, de modo a não deixar a massa agarrar ao fundo da caçarola. Como vemos, a massa de ovos encontra-se espessa. Podemos, portanto, colocá-la agora no recipiente. Recipiente onde irá aguardar até ser utilizada. E é tudo. Está pronta a massa de ovos. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de ovos para lampreia. Os ingredientes necessários à preparação da massa de ovos para lampreia são gemas de ovos, calda de açúcar a 36 graus, miolo de amêndoa picado e kirsch. Como utensílios temos varas, rapador, colher de pau, caçarola e o recipiente onde iremos guardar a massa de ovos para lampreia depois de pronta. Começamos por mexer bem as gemas de ovos, assim, utilizando as varas. Vamos então juntando lentamente a calda de açúcar a 36 graus, assim, mexendo sempre para uma boa incorporação. Já está, e vamos deitar o preparado na caçarola, continuando a bater com as varas. Levamos ao lume.
E continuamos a mexer, agora com a colher de pau. Isto até a massa ganhar a consistência desejada. Aqui temos já a massa de ovos. Agora adicionamos o kirsch e o miolo de amêndoa e incorporamos bem, assim. Agora deitamos no recipiente onde ficará até ser utilizada. É tudo, está pronta a massa de ovos para lampreia. Aqui temos. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa para fritar. Vignette. Os ingredientes necessários à preparação da massa para fritar são farinha, claras de ovos, cerveja, azeite, gemas de ovos e sal. Como utensílios temos varas, rapador, tigela em inox, uma segunda tigela também em inox e finalmente o recipiente onde iremos colocar a massa para fritar depois de pronta. Nesta tigela começamos por deitar a farinha e juntamos a cerveja, o azeite, as gemas e o sal. Com as varas, ligamos bem os ingredientes, assim. Nesta tigela deitamos as claras e agora batemo-las com as varas até levantarem em castelo. Aqui temos já as claras batidas em castelo. Claras que vamos juntar ao aparelho anteriormente preparado. Agora, sempre com a ajuda das varas,
vamos ligando todos os ingredientes. Como se vê, a massa vai se tornando cada vez mais leve. Aqui está. E agora deitamo-la para o recipiente, onde irá ficar até ser utilizada. Aqui temos massa para fritar, também conhecida por massa vignette. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de babás. Os ingredientes necessários à preparação da massa de babás são farinha, ovos, manteiga, fermento de padeiro, limão, leite, açúcar e sal. Como utensílios temos raspador, colher de pau, rapador, tigela em inox e, finalmente, o recipiente onde apresentaremos a massa depois de pronta. Nesta tigela, começamos por deitar o fermento de padeiro e adicionamos um pouco de leite para dissolver o fermento. Em seguida, pomos um pouco de farinha para incorporar, assim, e misturamos bem. Mais um pouco. E pronto, já está. Agora vamos juntar a restante farinha, leite, açúcar e uma pitada de sal. Agora adicionamos os ovos inteiros e é agora a vez da raspa de limão. Assim. Ligam-se bem
os ingredientes a fim de formar uma massa homogénea. Por fim, juntamos a manteiga, que foi previamente derretida, e incorporamos com a colher de pau. Mexemos para incorporar bem. E pronto. Aqui temos, pronta para ser utilizada, a massa de babás. Resta-nos transferi-la para o recipiente, onde irá aguardar até ser utilizada. Massa de babás. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de pão de ló. Os ingredientes necessários à preparação da massa de pão de ló são ovos, açúcar, limão e farinha. Como utensílios temos varas, raspador, rapador em plástico, tigela em inox e forma de pão de ló. Na tigela começamos por deitar os ovos inteiros, assim. Adicionamos o açúcar e batemos com as varas para obtermos uma massa espessa. Como se pode ver. Aqui temos. Seguidamente, raspamos a casca de limão para a farinha. E vamos juntando pouco a pouco ao preparado anterior.
Deitamos a mão de modo a envolver todos os ingredientes. Como se vê, os movimentos da mão deverão ser de baixo para cima, assim. Finalmente, deitamos a massa para a forma, já devidamente untada e polvilhada com farinha. E é tudo, está pronto a ir ao forno, a massa de pão de ló. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa genovesa, genoise. Os ingredientes necessários à preparação da massa genovesa são ovos, farinha, manteiga previamente derretida, açúcar e limão. Como utensílios, temos varas, raspador e rapador em plástico, tigela em inox e, finalmente, a forma onde iremos levar a massa genovesa ao forno. Nesta tigela, começamos por deitar os ovos inteiros. Agora juntamos o açúcar e batemos com as varas até se obter uma massa homogénea e consistente. Aqui temos já a massa. Com a devida consistência e homogeneidade. Agora adicionamos a raspa de limão à farinha. E vamos juntar ao preparado anterior. Aqui está. Utilizamos a mão, como se pode observar, para ligar os ingredientes. Deitamos a manteiga derretida e continuamos com o processo de ligação. Movemos a mão de baixo para cima.
É tudo. Vamos agora colocar na forma a massa genovesa, também conhecida do francês por genoise, já pronta a ir ao forno. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa genovesa de chocolate. Ingredientes necessários à preparação da massa genovesa de chocolate: ovos, farinha, açúcar e cacau. Como utensílios temos varas, rapador, tigela e, finalmente, as formas onde iremos colocar a massa genovesa de chocolate. Nesta tigela deitamos os ovos inteiros, assim. Juntamos o açúcar e batemos com as varas para misturar bem. Aqui temos já a massa com a devida consistência. Entretanto, juntamos o cacau à farinha, mexemos e juntamos ao preparado anterior. Vamos amassando convenientemente com a mão para incorporar e sempre assim com movimentos de baixo para cima. Aqui está. E vamos agora deitá-la nas formas nas quais irá ao forno a massa genovesa de chocolate. Aqui temos, portanto, massa genovesa de chocolate. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de amêndoa. Ingredientes necessários à preparação da massa de amêndoa são miolo de amêndoa moído, açúcar em pó e açúcar fondant.
Como utensílios temos espátula raspadeira, espátula em madeira e espátula em inox. Vamos começar por exemplificar a preparação do fondant, que é derivado do ponto de açúcar voar, devidamente trabalhado com espátulas. A calda é deitada sobre a pedra mármore. E agora deixamos arrefecer um pouco. Já está. E agora levamos o açúcar para o meio, assim, com a espátula raspadeira. Com a espátula de madeira, vamos mexendo bem, assim. E o açúcar vai se tornando de uma cor mais clara, como se pode constatar. E vai assim progredindo até atingir uma cor totalmente branca. Cá temos. Agora amassamos com as mãos, formando uma bola. Assim. Aqui está, colocamos esta bola no recipiente. Recolhemos ainda os restos da pedra mármore. Com a ajuda da espátula raspadeira, assim. E juntamos à massa principal do fondant. Aqui temos, portanto, agora que já obtivemos o fondant, vamos deitar sobre a pedra mármore o miolo de amêndoa moída. Abrimos uma cavidade ao centro, onde colocamos o açúcar em pó e o fondant. Começamos então a incorporar lentamente os ingredientes.
amassando com a mão, como vemos. Trata-se de uma operação bastante morosa, levando tempo até se conseguir uma massa homogénea. E temos, pouco a pouco, pacientemente, vamos integrando os ingredientes. Enrolamos a massa também desta forma, dobrando-a, de modo a facilitar assim a total integração dos ingredientes que a compõem. Aqui está, finalmente, a massa de amêndoa já praticamente pronta a ser utilizada. Voltamos ainda a amassar e aqui temos massa de amêndoa. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de bolo rei. Ingredientes necessários à preparação da massa de bolo rei são farinha, manteiga, ovos, açúcar, limão, sal, tangerina, leite, aguardente velha e fermento de padeiro. Como utensílios temos espátula, raspador de limão, rapador e recipiente em vidro para colocarmos a massa de bolo rei. Finalmente temos a batedeira universal onde a massa vai ser batida. Começamos por incorporar o fermento de padeiro a um pouco de farinha. Assim. Adicionamos um pouco de leite para facilitar a mistura. Amassamos bem. E pouco a pouco vamos assim formando uma bola. Aqui está. E agora com a espátula
vamos fazer uma cruz que nos facilitará a observação da massa levedada. Na cuba da batedeira vamos agora deitar a farinha restante, o açúcar, a manteiga, a aguardente velha, o leite, uma pitada de sal, os ovos, a raspa de limão, e a raspa de tangerina. Finalmente, juntamos o fermento anteriormente ligado com a farinha. Pomos a máquina a funcionar para bater a massa. Aí está. A massa está batida e vamos agora colocá-la sobre a pedra mármore. Retiramo-la da cuba com o auxílio do rapador de plástico. Assim. Polvilhamos e damos-lhe algumas voltas com a mão. E pronto, aqui temos. Já está pronta, é massa de bolo rei. Aqui está. Lição número 3. Massas de pastelaria. Massa de bolo inglês. Os ingredientes necessários à preparação da massa de bolo inglês são farinha, ovos, açúcar, manteiga e fermento em pó. Como utensílios temos rapador em plástico, recipiente em pirex onde colocaremos a massa depois de pronta e, finalmente,
a máquina batedeira onde iremos amassar a massa de bolo inglês. Na cuba da batedeira começamos por deitar o açúcar e a manteiga. Ligamos a máquina e deixamos bater. Em seguida, juntamos os ovos, como vemos. Adicionamos o fermento em pó. Deixamos continuar a bater. E, depois de tudo ligado, vamos então, e só então, deitar a farinha. Continua a bater. E agora sim, aí temos já pronta a massa de bolo inglês que vamos retirar da cuba para colocarmos no recipiente. Utilizamos para isso o rapador em plástico. Aqui temos massa de bolo inglês.